O salão de festas neoclássico, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, respirava uma opulência quase sufocante. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto como constelações congeladas, derramando uma luz fria sobre o piso de mármore polido, onde o reflexo dos convidados se movia como fantasmas bem vestidos. O ar era espesso com o cheiro de perfumes caros e o murmúrio de conversas sussurradas, um zumbido constante de poder e privilégio. Era uma noite de gala beneficente, um evento onde a elite celebrava a própria generosidade com taças de champanhe e sorrisos ensaiados. Em meio a esse brilho todo, os funcionários, com seus uniformes discretos, moviam-se como sombras, garantindo que a perfeição da noite não fosse perturbada por nada, absolutamente nada que fosse real ou mundano. Eles eram parte da decoração, invisíveis e silenciosos. No epicentro daquela galáxia de aparências estava Charlotte, a anfitriã. Aos 42 anos, ela era a personificação do sucesso, uma bilionária herdeira que comandava um império imobiliário com pulso de ferro. Seu vestido branco, uma peça de alta costura que valia mais que um carro de luxo, parecia esculpido em seu corpo. O cabelo preso num coque impecável e o rosto exibindo uma expressão de tédio calculado completavam a armadura. Do outro lado do salão, quase na periferia desse universo, estava Júlio. Aos 45 anos, seu rosto cansado era um mapa de preocupações. O uniforme simples e desgastado contrastava dolorosamente com o luxo ao redor. Ele recolhia as taças vazias com um cuidado quase reverente. Suas mãos calejadas pelo trabalho pesado, se movendo com uma delicadeza que ninguém ali notaria ou valorizaria. Foi um instante, um lapso de equilíbrio perdido em uma jornada de quilômetros percorridos naquele mesmo salão. Ao se esticar para pegar uma taça abandonada sobre uma mesa, Júlio desequilibrou-se por um segundo. A bandeja tremeu e um pouco de vinho tinto, o último gole de um convidado qualquer, saltou da taça e descreveu um arco fatal no ar. A mancha vermelha floresceu no vestido branco e imaculado de Charlotte como uma ferida aberta. O silêncio que se seguiu foi mais ruidoso que qualquer música que pudesse estar tocando. As conversas morreram. As risadas congelaram e centenas de pares de olhos se voltaram para o faxineiro e a mancha em sua anfitriã. Para Júlio, o mundo inteiro pareceu encolher até se resumir àquele ponto de vergonha e pavor. Charlotte sentiu todos os olhares sobre si. E, em vez de recuar, ela decidiu transformar a situação num espetáculo de poder. Seus olhos, frios e analíticos, fixaram-se em Júlio. Sua voz cortou o silêncio do salão, nítida e cruel. Incompetente, ela disse, a palavra ecoando como uma sentença. É por isso que pessoas como você devem permanecer invisíveis. A humilhação pública não foi suficiente. Ela ergueu o queixo e, com um gesto teatral, apontou para o magnífico piano de cauda que adornava o palco. Sabe de uma coisa? Ela projetou a voz para que todos ouvissem. Se um homem como você conseguir tocar uma única nota decente nesse piano, eu me caso com você. Uma onda de risadas cúmplices percorreu a plateia, selando a humilhação de Júlio sob o peso do escárnio coletivo. As últimas notas do piano pairaram no ar, suspensas em um silêncio denso e frágil, antes de se dissolverem na incredulidade coletiva. Júlio não olhou para a plateia, não buscou o rosto de Charlotte, nem esperou por qualquer reação. Seus olhos permaneceram fechados por um segundo a mais, como se ele estivesse se despedindo de uma parte de si mesmo que acabara de reencontrar. Então, com a mesma discrição com que recolhia as taças, ele se levantou do banco de veludo, deu as costas para o salão e caminhou em direção à saída de serviço, desaparecendo por trás de uma porta que o engoliu de volta para a invisibilidade.
Ninguém o aplaudiu. Ninguém ousou se mover. A música havia exposto a nudez da alma de cada um ali presente, e o constrangimento era uma capa pesada demais para ser sacudida com um simples bater de palmas. A fuga de Júlio não foi um ato de covardia, mas de autopreservação. Ele atravessou os corredores frios e labirínticos dos bastidores, o som de seus passos ecoando nas paredes de concreto nu. O contraste entre o brilho do salão e a austeridade daquela área era brutal, uma metáfora perfeita para sua própria vida. Ele não pensava na promessa absurda de Charlotte, nem na humilhação que a precedeu. Sua mente estava focada em um único objetivo: chegar em casa, trancar a porta e apagar da memória o som daquelas teclas sob seus dedos calejados. Tocar novamente fora como reabrir uma ferida antiga, uma que ele passara anos tentando convencer a si mesmo de que já havia cicatrizado. O alívio de se expressar foi rapidamente substituído pela dor lancinante da lembrança de um sonho que a vida o forçara a abandonar. A história, no entanto, não desapareceu com ele. Um dos convidados, com o celular em punho, havia gravado tudo. Em questão de horas, o vídeo do faxineiro pianista se tornou um viral. A mídia, faminta por uma narrativa de conto de fadas moderno, mergulhou de cabeça. As manchetes eram cruéis e sensacionalistas. A noiva bilionária do faxineiro. Charlotte, que sempre controlou sua imagem com precisão cirúrgica, viu seu mundo de aparências desmoronar. A humilhação que ela impôs a Júlio voltou para assombrá-la, amplificada por milhões de telas. É impressionante como a vida de alguém pode se tornar um espetáculo em um instante, não é? Se histórias como a de Júlio também te tocam fundo na alma, considere se inscrever para nos ajudar a continuar trazendo esses relatos de superação e dignidade. Longe dos holofotes, a realidade de Júlio era outra. Seu apartamento, em um bairro operário na periferia da cidade, era pequeno, mas impecavelmente limpo. As paredes eram decoradas com desenhos infantis coloridos e uma única foto em preto e branco de sua falecida esposa, sorrindo. O cheiro de preocupação e cansaço parecia impregnado nos móveis simples. Ele trabalhava em 2 turnos, limpando o luxo dos outros para poder pagar as contas e, principalmente, o caríssimo tratamento de sua filha. A música era um luxo que ele não podia mais se permitir, um fantasma de uma vida que não era mais sua. O piano que existia em sua alma estava coberto por um lençol de poeira e responsabilidade, e aquela noite o havia descoberto de forma violenta. O centro do universo de Júlio era Maria, sua filha de 10 anos. Pequena e frágil, com olhos grandes e curiosos que pareciam conter uma sabedoria muito além de sua idade, ela era a razão de cada gota de suor que escorria por seu rosto. A doença rara que a consumia lentamente era uma sombra constante sobre suas vidas. Todas as noites, ele se sentava ao lado de sua cama, no pequeno quarto decorado com estrelas que brilhavam no escuro, e lia para ela. Contava histórias de mundos mágicos onde a bravura sempre vencia o mal, tentando construir para ela uma realidade onde a esperança era mais forte que o medo. O amor que ele sentia por ela era a única melodia que ainda importava. A única sinfonia que ele se permitia sentir em sua plenitude. Antes da doença, antes da viuvez, antes dos 2 empregos, havia o conservatório. Júlio fora um prodígio, um jovem com mãos que pareciam nascidas para dançar sobre o marfim e o ébano. Seus professores previam um futuro brilhante nos palcos do mundo. Mas a vida, com sua indiferença cruel, tinha outros planos. Uma noite chuvosa, um carro desgovernado e o sonho se desfez em cacos de vidro e metal retorcido. Ele sobreviveu, mas sua esposa não. A partir daquele dia, a música se tornou sinônimo de perda. Vendeu o piano para pagar as despesas do funeral
e prometeu a si mesmo que nunca mais tocaria. A dor era insuportável. A performance no salão não foi uma escolha, foi um espasmo, um grito de uma alma que fora silenciada por tempo demais. Enquanto isso, na sua mansão fria e silenciosa, Charlotte era assombrada pelo eco daquela melodia. O som do piano de Júlio parecia ter se infiltrado nas paredes, nos móveis, em cada canto de sua existência vazia. Ela caminhava pelos corredores imensos, passando por obras de arte que valiam fortunas, mas que não lhe diziam nada. Pela primeira vez, a opulência ao seu redor pareceu-lhe ridícula, uma casca oca. Ela se olhou no espelho e não viu a empresária de sucesso, a mulher temida e admirada. Viu apenas a solidão. A música de Júlio não havia apenas preenchido o salão. Havia preenchido o vácuo dentro dela, mostrando-lhe o quão profundamente vazia ela estava. Ela se sentia exposta, vulnerável, e isso a aterrorizava. A imagem de seu pai, um homem severo cujo retrato a observava da parede da biblioteca, veio à sua mente. Sentimento é fraqueza, Charlotte. Controle é poder, ele costumava dizer. Ela construiu sua vida sobre esse alicerce, usando a crueldade como um escudo. Ao humilhar Júlio, ela estava apenas repetindo o padrão que aprendera, a única linguagem de força que conhecia. Mas a dignidade silenciosa dele, a beleza que ele criou em resposta à sua feiura, quebrou o feitiço. Ela percebeu que o poder que ela tanto perseguia era uma ilusão, uma prisão dourada que ela mesma construiu. Às vezes, é preciso que alguém quebre nossas armaduras para nos fazer olhar para dentro. Apoiar nosso canal com a sua inscrição é o que nos permite continuar contando essas jornadas de transformação. A pressão externa não demorou a chegar. Seus sócios, homens pragmáticos que só entendiam a linguagem dos números, marcaram uma reunião de emergência. O conselho de administração estava furioso. Isso é um desastre de relações públicas, um deles gritou, jogando um jornal com a foto de Charlotte e Júlio na mesa. Eles a pressionaram a emitir uma nota oficial, a desmentir a piada de mau gosto, a garantir que o contrato com a empresa de limpeza fosse rescindido imediatamente. Eles não viam um ser humano, apenas um problema a ser gerenciado. Para eles, a vulnerabilidade que ela demonstrou ao ficar paralisada pela música era um sinal de instabilidade, uma ameaça aos negócios. No mesmo dia, o telefone de Júlio tocou. Era do hospital. A voz do médico era calma, mas carregada de uma urgência que fez o estômago de Júlio gelar. Os últimos exames de Maria não foram bons. A doença estava progredindo mais rápido do que o esperado. A cirurgia, que antes era uma possibilidade distante, agora era uma necessidade imediata e desesperada. O médico mencionou o custo, um número com tantos zeros que pareceu roubar todo o ar dos pulmões de Júlio. O peso do mundo, que ele já carregava com dificuldade, de repente se tornou esmagador. Ele olhou para o desenho de um sol sorridente que Maria havia colado na geladeira e sentiu o desespero mais profundo que um pai pode sentir. Diante da exigência de seus sócios, algo em Charlotte se rompeu. Ela olhou para aqueles homens de ternos caros, com seus rostos impassíveis e seus argumentos lógicos, e sentiu nojo. Nojo deles. Nojo de si mesma por ter vivido tanto tempo naquele mundo. Ela se levantou, encerrando a reunião abruptamente. Encontrem aquele homem para mim. Ela ordenou à sua assistente, sua voz firme, mas desprovida da arrogância habitual. Ela não sabia o que diria a Júlio. Não se tratava mais da promessa, da mídia ou dos negócios. Tratava-se de uma necessidade visceral de se conectar com a única pessoa que a fizera sentir algo real em décadas. O homem cuja música a lembrou que ainda existia beleza no mundo. A busca não foi fácil. Júlio era um funcionário terceirizado, um nome em uma longa lista, mas o poder e o dinheiro de Charlotte, quando direcionados para um propósito, eram implacáveis.
No final da tarde, sua assistente a informou que ele não estava em casa. Ele estava no hospital público infantil, sem maquiagem, vestindo um jeans e um suéter simples. Charlotte foi até lá. Da porta de vidro da sala de espera, ela o viu. Ele não era o faxineiro pianista do noticiário. Era apenas um homem, sentado encolhido em uma cadeira de plástico, o rosto enterrado nas mãos, a imagem da exaustão e da dor. Naquele instante, as barreiras sociais que os separavam se dissolveram, restando apenas duas almas feridas, prestes a colidir. Ela se aproximou em silêncio, seus sapatos de sola macia, mal fazendo barulho no piso frio e desgastado do corredor. Cada passo a afastava mais de seu mundo de mármore e a mergulhava em uma realidade de desinfetante e desespero silencioso. A luz fluorescente do teto era impiedosa, revelando as rachaduras nas paredes e a ansiedade nos rostos das poucas pessoas que esperavam. Charlotte sentiu um nó no estômago, uma mistura de medo e uma estranha sensação de propósito. Então ela o viu, exatamente como sua assistente descrevera. Júlio não era a figura desafiadora do piano, nem o servo humilhado do salão. Era apenas um homem, um pai, desmoronando sob o peso de um medo primordial. O som de um choro abafado, vindo de um dos quartos próximos, parecia a trilha sonora daquele lugar. E pela primeira vez, Charlotte sentiu que pertencia àquela melodia de dor. Júlio não a ouviu chegar. Ele só percebeu a presença de outra pessoa quando uma sombra cobriu a luz pálida à sua frente. Ele levantou a cabeça lentamente, o movimento parecendo exigir um esforço sobre-humano. Seus olhos, vermelhos e inchados pelo cansaço e pelo choro contido, levaram um segundo para focar. Quando reconheceu o rosto de Charlotte, uma onda de emoções contraditórias passou por ele. Confusão, raiva e, acima de tudo, uma exaustão profunda demais para sustentar qualquer sentimento por muito tempo. Ele não disse nada. O que poderia ser dito? O abismo entre eles era vasto, preenchido pelo eco de risadas cruéis, pela melodia de um piano e agora pelo silêncio opressor de um hospital. Ele apenas a encarou, esperando o próximo golpe, a próxima humilhação, pois era tudo o que ele aprendera a esperar do mundo dela. A voz de Charlotte saiu trêmula, quase um sussurro, despojada de toda a sua autoridade habitual. "Eu sinto muito", ela disse. E as palavras soaram estranhas e inadequadas no ar estéril. "Eu não vim aqui por causa daquela noite. Não por causa da promessa estúpida. Eu vim porque..." Ela fez uma pausa, buscando fôlego e coragem. "A feiura não estava na mancha do meu vestido. Estava dentro de mim. Por anos, eu construí muros ao meu redor com arrogância e dinheiro, achando que isso era força. Mas quando você tocou... eu vi o quão vazia minha fortaleza era. Você criou beleza a partir da minha crueldade, e isso me quebrou." As lágrimas que ela segurava começaram a escorrer por seu rosto, traçando caminhos pálidos em sua pele, sem maquiagem. Ela não fez nenhum esforço para limpá-las. Júlio a observava, sua expressão ainda indecifrável. A confissão dela era tão inesperada, tão crua, que ele não sabia como processá-la. Seu cérebro, nublado pela preocupação com Maria, lutava para acompanhar. Charlotte deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. "Eu sei sobre a sua filha", ela continuou, a voz mais firme agora. "Eu quero cuidar de tudo, o tratamento, a cirurgia, a recuperação, tudo. Deixe-me arcar com todos os custos. Por favor, não como caridade, não como um pagamento pela humilhação, mas como um pedido de ajuda para que eu me torne uma pessoa melhor." O silêncio voltou a se instalar, mais pesado do que antes. Júlio finalmente quebrou o contato visual, olhou para as próprias mãos calejadas em seu colo e, depois de um longo momento, perguntou com uma voz rouca e desconfiada: "Por quê?" A pergunta dele, simples e direta, era o teste final.
Charlotte respirou fundo, e a resposta veio do lugar mais profundo e honesto de sua alma. Uma verdade que ela mesma só descobrira recentemente. Porque você me lembrou que ainda existe beleza no mundo. E eu não quero mais viver em um mundo sem ela. As palavras pairaram entre eles, preenchendo o espaço com uma vulnerabilidade que nenhum dos dois jamais experimentara. O último resquício de desconfiança nos olhos de Júlio se desfez, substituído por uma compreensão atônita. A armadura que ele usava para suportar o peso da vida finalmente cedeu, e uma única lágrima, quente e pesada, rolou por seu rosto cansado. Naquele corredor de hospital, sob a luz fria e indiferente, duas almas quebradas se encontraram e um elo foi forjado, não em uma promessa absurda, mas na compaixão que nasce do reconhecimento da própria dor no outro. A cirurgia de Maria foi um sucesso. As horas de espera naqueles corredores frios e impessoais forjaram um silêncio cúmplice entre Júlio e Charlotte, uma ponte construída sobre a ansiedade compartilhada. Quando o médico finalmente apareceu, com um sorriso cansado e a notícia de que a pequena estava fora de perigo, o alívio que inundou o peito de Júlio foi tão avassalador que suas pernas cederam. Foi Charlotte quem o amparou, suas mãos firmes em seus ombros, compartilhando o peso daquela emoção sem dizer uma palavra. Naquele momento, eles não eram a bilionária e o faxineiro. Eram apenas duas pessoas que haviam olhado para o abismo do medo e encontrado, do outro lado, um vislumbre de esperança. A promessa absurda feita em uma noite de gala havia se dissolvido, sendo substituída por um pacto silencioso de humanidade, selado sob a luz pálida de um hospital público. Eles não se casaram, não como o mundo sensacionalista esperava. Em vez disso, construíram algo muito mais sólido e verdadeiro. Charlotte, movida por uma necessidade de dar um novo significado à sua fortuna, usou seus recursos para criar a Fundação Acordes da Dignidade. Não era apenas mais uma instituição de caridade para polir sua imagem. Era um santuário para jovens músicos de comunidades carentes, um lugar onde o talento não seria sufocado pela falta de oportunidade. E no coração da fundação, como seu diretor artístico, estava Júlio. Ele não era mais um homem invisível. Suas mãos calejadas, que antes empunhavam vassouras e panos de chão, agora guiavam outras mãos sobre as teclas, ensinando que a música era a linguagem da alma, uma força capaz de transformar dor em beleza e silêncio em sinfonia. A mansão neoclássica, com seus corredores vazios e seus fantasmas de solidão, foi vendida. Charlotte se mudou para uma casa menor, mais aconchegante, com um jardim onde Maria, agora correndo e rindo com a energia de uma criança saudável, plantou suas primeiras flores. Aquele lar se tornou um refúgio para os três. As noites não eram mais preenchidas pelo silêncio opressor da riqueza, mas pelo som de um piano de cauda que Charlotte fez questão de comprar para Júlio. Ele tocava não para uma plateia, mas para sua nova família, melodias que contavam a história de sua jornada. Charlotte descobriu que a verdadeira riqueza não estava nos lustres de cristal ou nos vestidos de grife, mas na simplicidade de um jantar compartilhado, na risada de uma criança e na paz de pertencer a algum lugar. Anos mais tarde, em um pequeno auditório da fundação, um jovem pianista, o primeiro bolsista a se formar, tocava com uma paixão que incendiava o ambiente. Na plateia, sentados lado a lado, estavam Júlio, Maria e Charlotte. Não havia fotógrafos, nem manchetes, apenas a emoção pura daquele momento. Júlio segurou a mão de Charlotte, um gesto de gratidão e companheirismo que resumia tudo. A vida deles era a prova de que a redenção não é um ato grandioso, mas uma série de pequenas escolhas corajosas. A história deles nos ensina que a mais bela das sinfonias pode nascer da mais inesperada das dissonâncias.
É para que relatos como este continuem a ecoar e a inspirar que contamos com o seu apoio, e a sua inscrição faz toda a diferença para que essa música nunca pare.